Agora nós vamos estudar a análise de pouso, um pouquinho chata, porque a gente vai fazer 3 tipos de análise de pouso diferentes. Então vamos começar aqui pelo pouso normal, vamos dizer assim, porque o pouso a gente pode estar fazendo de algumas formas diferentes, por isso você pode estar fazendo análises diferentes. Então eu vou comentar, porém fazer apenas colocar no Excel apenas a parte de análise de pouso em install com freio. Então vamos executar tudo aqui. Não é interessante a gente ter todos esses cálculos aqui não. Porque a gente vai ver que é só uma variável que a gente vai zerar ou determinar algum valor. E pouso na velocidade do install. Vou tirar daqui. Acho que já tirei os pontos e vírgula. Tem que deixar rápido aqui, eu tinha desmarcado o ponto e vírgula. Os cálculos de decolagem para estar fazendo checagem. Isso vai acabar travando um pouquinho mais o script. Vamos lá, dá um stop. Beleza. Então, a primeira análise que a gente vai fazer é do pouso normal. Eu vou primeiro voltar aqui para a função, no começo da análise de pouso. Então, a gente vê que só entra aqui com SL máximo, ou seja, o comprimento de pista para pouso máximo. A gente tem aqui a função com as variáveis, normal. E vamos observar aqui o resultado dos nossos cálculos. Não, o resultado ainda não. Agora que a gente já viu a introdução aqui, vamos para pouso. Então, cálculo conforme Miranda. Entradas, cálculos, diferenciar aqui, porque a gente não calma. Muita poluição visual, as densidades e altitude entrando, temos o cálculo, então a velocidade de pouso é 1.3 da velocidade de stall. Nesses cálculos aí a gente calcula a sustentação, que é 0.7 de VT. E aí nós temos o cálculo de CD, que vai ser CD0, então a gente vê o φ aqui novamente, ou seja, tem o efeito solo durante o pouso também, é isso que o φ está aqui dizendo. E a gente tem a conversão de CD para D. E L está aqui em função do cálculo do coeficiente de sustentação ideal para decolagem para pouso. Então você pode estar usando para as duas condições. Então, print o peso para altitude é dado por os nossos resultados aqui. E vamos ver aqui o seguinte. A gente começa variando a altitude. Então, para a primeira altitude, vamos variar o peso. E calcular aqui o comprimento de pista para cada peso. E em seguida, o que é feito? Acontece o seguinte. Se o SL calculado for menor que o SL máximo, que é o de 120 metros, o peso de aterrissagem vai ser igual ao peso que você está analisando aqui nesse momento. Repetindo, se para um dado peso o comprimento de pista de decolagem for menor que o comprimento de pista para pouso calculado para aquele peso dentro daquela densidade for menor que o comprimento de pista para pouso máximo determinado pelo regulamento, o dado de peso em I vai ser igual àquele peso que está sendo analisado. Então, fechou. Então, isso vai se repetir, calculou para todos os pesos, depois vai para a densidade. E aí tem um print aqui, em seguida, a plotagem. O que nós temos que observar aqui? O resultado foi o seguinte, que o peso por altitude é dado por, para altitude de 0 metros, temos o W-land de 0 metros. Por quê? Porque para aquela altitude e densidade, nenhum peso foi capaz de pousar ali abaixo dos 120 metros. Todos ficaram abaixo, ficaram acima. Aqui no gráfico, vou abrir aqui. Então a gente vê, somente aqui pela limitação do eixo X à esquerda,
que a gente está começando em 100 metros, só que a gente tem que... Aqui em 120, 120 está um pouquinho depois de 100, 150 está aqui no meio, 150 está aqui no meio, a gente está com 140 aqui. Então todos os comprimentos de pista aqui foram, todos os pesos para as demais altitudes também não vão dar certo. Se o primeiro para altitude de densidade mais baixa, que é a condição mais fácil, vamos dizer assim, menos crítica, a gente pode falar dessa forma, menos crítica, se na condição menos crítica o menor peso não foi capaz de pousar em 120 metros, então as demais também não vão ser. Que conforme aumenta a densidade, a altitude, conforme aumenta a altitude, diminui a densidade e aí a condição se torna mais crítica. Então é isso que a gente observa aqui. E esse quadro serve para você observar qual que é o teu emitol, peso máximo de... Não peso máximo de decolagem, perdão, mas o peso de aterrissagem você pode estar cumprindo dentro de 120 metros. O que a gente observa então? Que por mais que a gente não tenha problemas, algumas densidades aqui, em estar decolando com determinada quantidade de peso, quando a gente vai para o pouso, a gente vê que existe uma limitação, ou seja, o peso está sendo uma limitação para você levar determinada quantidade de carga sobre essas condições. Então, você vai começar a se habituar com a seguinte expressão: a decolagem é um fator limitante para a tua aeronave, para você levar carga, sim ou não? Nesse caso está sendo não, a gente está conseguindo decolar aqui. Então, se fosse 50 ou 60 metros, a gente consegue decolar, levar carga aqui com abaixo de 60 metros, 60 metros na decolagem. Mas quando a gente olha para o pouso, não dá, a gente está perdendo pontuação até. Olha, acho que isso daqui desclassifica a aeronave se ela não consegue pousar 120 ou deixa de pontuar. Então, isso quer dizer que o pouso é um fator limitante para carregar carga. E aí, você tem que aplicar soluções de pilotagem ou de projeto para que isso seja mitigado. Então, agora nós vamos ver uma solução de pilotagem, que é realizar o pouso na velocidade de stall. Isso não é tão possível de ser mensurado na realidade, mas é uma condição que pode ser atingida se o piloto assim desejar, assim aplicar um comando. E que se ele fizer, ele vai estar diminuindo o comprimento de pista necessário para pouso, tornando assim o comprimento de pista necessário para essa condição menos limitante. Então, vou fazer aqui a correção. Vou ter melhor um detalhamento. Os cálculos não são diferentes. A gente vai ver aqui que o LD calculados, vamos ver aqui. Já começa aqui, perdão. Então, ao invés do cálculo ser feito agora com velocidade de pouso igual a 1.3 a velocidade de stall, agora a gente está dizendo o seguinte: a gente vai pousar na velocidade de stall. Então, vou entrar LD aqui. E não tem mais segredo. O cálculo é o mesmo para comprimento de pista e para o peso de decolagem. E quando a gente vem aqui para o MATLAB, a gente vê o seguinte: pouso por altitude, peso por altitude é dado por... Opa, aqui embaixo, foi mal. Então, pouso na velocidade stall por altitude. A gente observa que altitude igual a zero, o nosso peso máximo de pouso é de 98 metros. E não está errado aqui. Eu coloquei metros em lugar de Newton aqui. Limitou muito. Nossa, tá. Vou fazer a correção assim que terminar assim que terminar a aula. Será que eu consigo fazer aqui? Sim, dá para fazer aqui mesmo. Então, só uma questão de alterar esse M aqui para Newton. E aí eu vou só copiar aqui, porque é a mesma coisa. E aí, para decolagem, eu só dei um Enter, dei um Ctrl V. Essas correções aqui são importantes. Pronto, agora vai estar tudo em Newton na hora que for apresentado no gráfico.
Aí só vai faltar o último aqui que também estava em metro. Beleza, agora tá certo. Então a gente vê aqui que ele está decolando, ou na verdade 98,1 Newton. Se a gente dividir por 9,8, ele está conseguindo pousar com... Sempre pousar. Quando eu falar decolar aqui, tiver me referindo a pouso, pode ser que eu tenha me enganado. Que é pouso. Então, o pouso não é fator limitante para 10 kg. Mas 10 kg não é suficiente, porque é peso vazio, mas carga mínima. Você tem que levar a carga máxima. Então, o pouso ainda está sendo fator limitante, porque você está levando a menor quantidade de carga. Só assim você está decolando. Então, o stall não está sendo suficiente para estar atendendo aí os seus 120 metros. Agora a gente vai para uma das outras soluções, que é o pouso na velocidade stall com freio. Ou seja, existe uma solução agora estrutural e mecânica. A estrutural é a aplicação de freio nas rodinhas. Vamos descer aqui. E o cálculo é o mesmo. O que acontece é que quando você coloca um freio, o coeficiente de atrito cinético vai aumentar. Então a gente vê a entrada aqui de um Mi-freios. O Mi-freios, vamos voltar aqui para a velocidade stall com freio. É 0,1. Ele é resultado da soma de 0,03 mais 0,07, que seria o coeficiente de atrito cinético do freio. Isso é um estimado. É um pouco difícil de você encontrar esse coeficiente de atrito cinético, mas você tem que considerar aí algum valor. E você considera que está chegando em 0,1. No caso, pode ter sido medido lá. Uma forma de você saber ali o teu coeficiente de atrito cinético, eu acredito, é a seguinte: você consegue ver o efeito do coeficiente de atrito cinético aplicado pelo freio da seguinte forma: você pega a aeronave já montada e vai fazer a medição da tração estática dela com o motor. E aí você aciona e desaciona os freios. E você mede uma tração ali sem freio e com freio, você vai ver que vai ter uma diferença de tração. Eu não sei como desenvolver matematicamente a partir daí, mas a diferença de tração que você vai ter da aeronave com e sem freio no momento que você medir a tração estática, assim você vai poder estar vendo quanto que qual que é o efeito ali do freio, de uma forma. Não sei como é que faz isso matematicamente, mas eu já vi durante a competição. Tá fazendo teste de motor para medição de RPM antes do voo, e a aeronave precisava atingir determinado valor de tração nesse teste estático, e o valor de tração não era atingido porque o freio estava acionado. Parece que foi isso que aconteceu. Você pode estar tirando dúvida aí com o Rodrigo, que era o modelista desse ano, no caso 2019. Então é isso daqui que eu queria comentar sobre o mito dos freios. Vamos voltar para cá para o cálculo. E ele entra aqui no lugar do Mi. Então aqui tá a soma do cinético com cinético sem freio, normal, 0,03, mais o cinético do freio, que é 0,07. E aí, como os resultados, a gente já observa que para cada altitude nós já temos um peso. E é natural que com o aumento de altitude, o teu peso para pouso diminua, porque a condição de tsunami é mais crítica. Então o pouso já não está se tornando mais uma condição limitante para o carregamento de carga. Então o máximo que ele está levando aqui, de 196, eu não sei. Vamos pegar 196 aqui, 18 quilos. Seria isso, 196,2 dividido por 9,81. Então ele está levando 20 quilos. Então são 15 quilos de carga mais 5 de aeronave. Pontuou muito mais a prova. Então é isso que a análise de pouso te permite dizer. Então eu vou deixar a planilha, a gente vai ver como montar.
de uma forma que dê pra gente tá avaliando aí essa condição com ou sem velocidade stall, com ou sem freio. Beleza?